Capítulo 756, 5 anos depois. Tradução. Júnior revisão. Azel Padrim. O riso de Lindong tinha um sabor um pouco complicado, pois ecoava através do mercado de tesouros que se encontrava um tanto quieto. Logo depois, um bom número de pessoas olhou para a mão que ele havia estendido para Ling Qingzu, e todas ficaram momentaneamente atordoadas. Será que este sujeito não sabia quem estava diante dele? Ela era um dos membros mais deslumbrantes da geração mais jovem da região leste de Xuan. Inúmeros jovens gênios de várias super seitas haviam tentado tudo ao seu alcance apenas para fazer essa beleza sorrir. No entanto, nenhuma pessoa pode se aproximar dela até hoje. No entanto, esse sujeito realmente estendeu a mão dessa maneira. Quem ele pensava que era? Claro, eles não foram os únicos que se sentiram assim. Até Wang Yan, Ying Xiao e os demais ficaram atônitos com as ações de Lindong. Se ela o ignorasse na frente de uma multidão tão grande, ele não acabaria fazendo figura de bobo? No entanto, Lindong ignorou completamente os olhares estranhos ao seu redor. Seus olhos apenas continham um traço de sentimentos complicados enquanto ele olhava calmamente para esta bela dama, que parecia ter ficado ainda mais fria e bonita em comparação a 5 anos. A cena de então, mais uma vez surgiu do fundo de sua mente. Foi como se tivesse ocorrido ontem. Os olhos límpidos de Ling Qingzu também estavam olhando fixamente para Lindong. Seu rosto jovem já não possuía mais o mesmo brilho infantil de então. Além disso, quando ele olhou para ela, seus olhos brilhantes já não a evitavam mais. Isto porque o atual tinha as qualificações para ignorar a aura deslumbrante que a cercava. Foi uma troca de olhares entre iguais. Os cílios de Ling Qingzu piscaram suavemente. Ela estava ciente do esforço que este jovem diante dela tinha feito nos últimos 5 anos para chegar a este estágio. O Palácio da Suprema Pureza dos 9 Céus, Ling Qingzu. Os olhos dela finalmente se ondularam levemente neste momento. Depois disso, Ling Qingzu estendeu sua delicada mão na frente daqueles numerosos olhares atordoados e gentilmente apertou a mão de Lindong. O toque entre os dois era tão frio quanto jade, enquanto o desconforto fluía sob aquela superfície calma. O toque de suas mãos era tão frio e suave como jade, enquanto uma frieza parecia infiltrar-se em seus ossos. Nesse momento, a luz do sol estava se espalhando do alto do céu, parecendo como um pilar de luz que se enrolava em torno dos dois. Esta cena foi um pouco deslumbrante. No entanto, o seu suave aperto de mão durou apenas um momento, antes de ambas as partes simultaneamente retirarem as mãos. Lindong pôde sentir que os olhares ao redor instantaneamente se aquecerem depois que ele retirou a mão. Parecia que eles queriam fazer milhares de buracos em seu corpo. Parabéns! Você cumpriu o que prometeu naquela época. Eu estava errada. Ling Qingzu retirou a mão da manga. Sua mão estava ligeiramente curvada e parecia levemente úmida. Depois disso, ela olhou para o jovem diante dela e disse suavemente. A boca de Lindong se dividiu em um sorriso. Para fazer uma dama orgulhosa como ela proferir tais palavras, a sensação de conquista que ele sentiu foi ainda mais agradável do que ter forçado Lei Qian a se retirar miseravelmente mais cedo. Não se preocupe, eu não ouso fazer essa afirmação ainda. Lindong disse sorridente. Ele podia sentir vagamente uma ondulação poderosa de dentro do corpo do Ling Qingzu. Essa flutuação era ainda mais forte do que a de Lei Qian. Claramente, ainda havia uma lacuna entre ele e ela, apesar de seus melhores esforços. Se você diz, é provável que não possa participar da competição das grandes seitas. Ling Qingzu respondeu de maneira indiferente. No entanto, a flutuação que brilhou em seus olhos claros revelou silenciosamente que ela estava realmente um pouco afetada pelas palavras dele. Os espectadores ficaram todos perplexos com sua conversa. No entanto, os dois entenderam muito bem. Ambos sabiam claramente que se Lindong proferisse essas palavras agora, isso acabaria causando uma comoção assustadora. Lindong também provavelmente se tornaria um espinho nos olhos de muitos gênios jovens de várias super seitas. Obviamente, este não era um momento nem o lugar para mostrar sua arrogância juvenil. Se sair bem durante a competição das grandes seitas,
Não será fácil lidar com o portão Yan. Ling Qingzu claramente não estava acostumada a falar por tanto tempo com um homem na frente de uma multidão tão grande. Por isso, ela apenas falou suavemente essas palavras antes de se virar para sair. Vou encontrar uma oportunidade de pronunciar essas palavras. Lindong repentinamente disse enquanto observava Ling Qingzu se virar. Você deve afirmar isso depois de ter certeza de que pode manter sua vida, antes não. O corpo de Ling Qingzu fez uma pausa. Depois disso, pressionando suavemente seus dedos dos pés no chão, ela imediatamente se transformou em um raio de luz que rapidamente se afastou. Após a partida de Ling Qingzu, os olhos de todo este distrito se reuniram imediatamente em Lindong. Embora a conversa entre os dois fosse completamente desconcertante, parecia implicar que esta não era a primeira vez que Lindong e Ling Qingzu se encontravam. Além disso, a conversa deles indicava que não tinham uma relação simples, havia algo de suspeito entre os dois. Alguns olharam uns para os outros, chegando a uma conclusão que os fez sentir um desgosto extremo em seus corações. Ele está realmente familiarizado com Ling Qingzu, Wang Yan murmurou em choque. Ling Xiao acenou ligeiramente com a cabeça. Ela olhou para as costas de Lindong de uma maneira peculiar. Depois disso, ela virou a cabeça e olhou para a jovem ao seu lado, que de repente tinha ficado muda. Você está bem? Ling Xiao suspirou suavemente dentro de seu coração. Era provável que muitas jovens se sentissem desanimadas diante de Ling Qingzu, que era excelente em todos os aspectos. A jovem sacudiu suavemente a cabeça em frente aos olhos da Ling Xiao. Pouco depois, ela levantou os lábios. Ela levantou a cabeça, olhando para o local onde Ling Qingzu tinha desaparecido. Depois disso, ela virou a cabeça e disse suavemente a Ling Xiao: vou me tornar ainda mais notável do que ela. Ling Xiao ficou momentaneamente assustada. Quando ela olhou para o rosto brilhante e bonito daquela jovem, ela parecia ver um tom azul gelado subindo pouco a pouco dos seus olhos. Ling Xiao ficou um pouco surpresa. Parecia realmente que a jovem diante dela passaria por uma metamorfose completa. Nessa altura, era provável que ela se tornasse ainda mais deslumbrante que a Ling Qingzu. Eu acredito em você. Ling Xiao não sabia de onde essa emoção surgiu. No entanto, ela ficou bastante satisfeita ao ver que Ling Yuan não se sentia desanimada por causa do aparecimento de Ling Qingzu. Imediatamente, ela afagou a cabeça da jovem e riu baixinho. Ling Yuan riu docemente, enquanto a tonalidade azul gelada em seus olhos desaparecia silenciosamente. No entanto, era provável que nem ela própria sentisse que, nas profundezas de suas pupilas, o preto azeviche começara lentamente a se fundir com aquele azul gelado. Devido ao aparecimento de Ling Qingzu, essa jovem, que normalmente acompanhava o fluxo, parecia ter despertado orgulho no fundo de seus ossos. Isso fez com que certas mudanças dentro dela acelerassem. Neste momento, Lindong também tinha retirado seu olhar. Ele inalou imediatamente uma grande quantidade de ar. A reunião 5 anos depois não foi tão explosiva como ele tinha imaginado. Os dois tinham se olhado calmamente e conversado. Depois disso, eles se separaram de uma maneira igualmente calma. No entanto, isto foi bom. Lindong sorriu. Embora ele atualmente fosse completamente diferente em comparação com 5 anos atrás, ele ainda não era muito impressionante aos olhos de Ling Qingzu, que já estavam acostumados a ver incontáveis gênios. A razão de ela ter demonstrou tanta emoção provavelmente foi por causa da diferença entre os tatus e o poder de Lindong agora em comparação com 5 anos atrás. Embora a ocorrência inesperada na época tenha forçado os dois a uma situação absurda que os pegou desprevenidos, Lindong não foi tolo o suficiente para acreditar que uma dama como Ling Qingzu juraria seu amor eterno a ele por causa de tal incidente. Uma fênix orgulhosa como ela nunca seria mantida nem mesmo pela mais linda árvore de sicômoro. Lindong se virou e viu aqueles olhares estranhos que o grupo de Wang Yan estava dirigindo para ele. Ele tossiu involuntariamente e estendeu as suas mãos. Você a conhece? Wang Yan perguntou involuntariamente. Ele sentiu como se estivesse falando demais hoje. Era como se ele tivesse mudado completamente do seu eu habitual, calmo e solitário.
No entanto, ele não teve escolha. Os feitos que Lindong realizou hoje fizeram com que ele involuntariamente falasse um pouco mais. Nós nos encontramos uma vez há 5 anos no grande Império Yan. Lindong gentilmente assentiu e disse. Wang Yan, Ling Xiao e os outros trocaram olhares. Eles claramente não esperavam que os dois tivessem se conhecido há 5 anos. No entanto, deveria ter havido uma enorme diferença de status entre os dois na época. Mesmo assim, eles ainda se conheceram. O grupo se perguntou exatamente o que havia acontecido entre os dois. Pelo que parecia, era óbvio que não foi uma reunião comum. Vamos lá. Também devemos voltar. Lindong não se alongou sobre este assunto. Ele acenou imediatamente com a mão e estava prestes a sair quando seu olhar se desviou para uma pedra dentro da uma barreira da luz, onde o homem de meia-idade estava vestido com uma túnica cinza. Neste momento, havia mais de uma dúzia de grupos de luz sobre a pedra. Uma poderosa flutuação estava a ser emitida por aqueles aglomerados de luz. Claramente, eles eram poderosos tesouros da alma. No entanto, os olhos de Lindong não permaneceram por muito tempo naqueles aglomerados de luz. Ao invés disso, seus olhos se deslocaram e finalmente caíram em um canto. Havia uma luz um pouco mais fraca naquele local. O aglomerado de luz continha um caldeirão de cobre danificado vermelho escuro do tamanho da palma. O talismã de pedra dentro de seu corpo parecia ondular quando os olhos de Lindong pousaram sobre o caldeirão de cobre danificado vermelho escuro. Essa flutuação foi extremamente leve, mas ainda assim foi detectada por Lindong. Imediatamente, seus olhos se concentraram de uma forma imperceptível. No momento seguinte, após uma leve hesitação, ele levantou o pé e caminhou para frente. Ele não escondeu sua intenção ao segurar o caldeirão de cobre em sua mão. Imediatamente, ele levantou a cabeça e sorriu para aquele homem de meia-idade que vestia uma túnica da cor cinza. Qual é o preço deste objeto?